Temos o grande prazer de receber nosso amigo Rogério Azevedo, que vai abrilhantar as suas reflexões de hoje. Seja bem-vindo, Rogério. Ele não precisa de Vocês já vão ver por quê. Realmente hoje nós não precisaremos de microfone por motivos óbvios. Pelo menos assim a gente imagina. E quem não ouvir é falta de fé. É sempre um momento de muita felicidade podermos, numa noite de hoje, tirarmos alguns minutos do nosso dia de descanso, de estar em casa, para podermos estar aqui avaliando esse nosso interior, muitas das vezes bagunçado, difícil, complicado, para tentar, quem sabe, colocarmos em ordem algumas coisas. Alguns de nós com o objetivo de repente, acalmar um pouco do turbilhão que todos temos dentro, procuramos num momento como esse, fazer uma pequena pausa nesta avaliação, o que é bastante válido. E nesse momento, o interessante é que façamos com alegria, com leveza, com felicidade de podermos abrir o coração para fazer essa avaliação bastante séria e madura. Assim, antes de começarmos a nossa reflexão, a nossa conversa, eu deixo, antes de mais nada, o meu agradecimento aos senhores que nesse momento escolheram estar aqui, para que juntos façamos essa reflexão. Eu cá farei em voz alta, pensando na minha própria vida, e os amigos aí que pensem na sua vida com sinceridade, pensando e quem sabe talvez concluindo que alguns caminhos podem ser refeitos, alguns tropeços podem ser reavaliados, mas que também juntos possamos intimamente agradecer aquele que é o nosso Criador, conhecido como Deus, Inteligência Suprema, cada um dê o nome que melhor lhe aprouver, mas que possa agradecer intimamente por se reconhecer como filho de Deus, aquele que reconhece que carrega dentro de si as marcas de Cristo, através do amor, através das expressões do amor. E por isso mesmo o convite da noite de hoje é fazermos juntos uma reflexão acerca de algo que para nós é bastante perto da nossa vida, bastante comum, bastante nosso dia a dia. Falaremos hoje sobre afetividade. Afetividade essa que, antes de iniciarmos, deixa uma recomendação de leitura muito bacana. O nome do livro é Diretrizes de Segurança. Diretrizes para o Êxito, de Divaldo Franco, capítulo 26, cujo nome é o mesmo no qual é a temática da noite de hoje. E quando pensamos em afetividade, intimamente cada um de nós pensa nos tipos de relações que estabelece na sua própria vida para com os outros. Essas relações que são expressadas através do que nós nos expressamos para com as pessoas que nos cercam. Mas para isso, antes de iniciarmos a avaliação desse tipo de relação que temos uns para com os outros, é necessário nos lembrarmos que fomos todos criados por Deus. E Deus, para cada um de nós, tem uma certa subjetividade no seu significado. E por isso mesmo é necessário que repassemos antes dessa compreensão de como é a nossa relação com as criaturas, lembremos-nos qual é a nossa relação com Deus. E para isso trazemos para o nosso entendimento a questão primeira do Livro dos Espíritos, obra básica que faz parte do arcabouço de conhecimento de todo aquele que se pretende espírita, já que todos nós, como espíritas, simpatizantes do espiritismo, ou até curiosos sobre o significado dessa doutrina para todos nós, necessitamos de estabelecer para a nossa própria vida uma rotina de estudo, de autoavaliação, que nos faça compreender o que cada um de nós é na vida que leva. E a questão primeira deste livro, que é a obra magistral
básica da nossa doutrina, nos traz: que é Deus? E Kardec é muito sábio a perguntar que é Deus, porque alguns de nós ainda acham que a questão estaria errada e a correta seria: quem é Deus? Porque colocamos Deus à nossa semelhança, um Deus antropomorfizado, parecido com a criatura humana, quem sabe um pouco maior, um velhinho sentado num trono a olhar as criaturas humanas e condená-las, muitas das vezes ao sofrimento eterno, vivendo nesta terra de meu Deus. Mas poderíamos pensar que Deus, através das suas obras, é aquela criatura que deve de ser admirada, justamente porque, se pararmos para avaliar os astros em si, o universo, o seu equilíbrio, o périplo que cada um deles estabelece em torno do Sol, por exemplo, na nossa Via Láctea, mas também o giro em torno do seu próprio eixo, considerando, para nós especialmente que vivemos na Terra, a questão de um dia, vemos o quão grandiosa é a obra da criação. Mas não vai muito longe, porque todos somos também obra da criação. E por isso mesmo, talvez a característica que melhor se expresse no nosso dia a dia, na nossa forma de viver, é aquilo que todos já ouvimos alguma vez: nós somos criados à semelhança de Deus. Essa semelhança que é expressa em torno da amorosidade que todos carregamos. Carregamos a sua assinatura como nossa forma de funcionar, de ser e de viver, que se expressa muitas das vezes por essa que seria a temática da noite: a afetividade. E a afetividade é aquela maneira como cada um de nós lida com o outro. E por primeiro princípio poderíamos pensar até como cada um de nós se relaciona. A primeira questão que nos faz ter contato com alguém seria o relacionamento íntimo para alguma pessoa. Alguns de nós escolhem a sua tampa da panela, conhecida lá em Piracicaba como mo ou benê, talvez aqui também tenha algum nome diferente, e nós temos para com essa pessoa um relacionamento íntimo, um relacionamento de intimidade. Mas alguns de nós têm uma relação para com outra pessoa de amizade, sem necessariamente passarmos a intimidade, do contato íntimo para com essa pessoa. E ser amigo de alguém é muito bom, porque nos faz mobilizar essa energia afetiva que carregamos dentro do nosso ser para com a amizade, para o cuidar, para como relacionar-se com zelo. E todos temos isso. Mas alguns de nós direcionam a sua energia afetiva não para pessoas, porque às vezes se frustra, se chateia e até fica um pouco magoado durante a sua vida pelos relacionamentos infelizes que teve com outras pessoas. E aí direciona aquela amorosidade, aquela afetividade para os animais. Quantas pessoas não amam gatos e entopem suas casas de gatos? Aqui não sei se tem, mas tem gente que adora. Assim como pessoas que gostam de aves, assim como pessoas que também direcionam essa energia amorosa sua para os esportes, ou essa energia da afetividade, esquecendo as pessoas, para os estudos, ou quem sabe aquelas pessoas que direcionam, sabe-se lá para onde, as suas energias. E todos somos assim, uma combinação de direcionamento de energias afetivas para com o universo. E à medida que observamos como cada um de nós é e se comporta, vemos como cada um de nós funciona, qual a nossa personalidade, do que gostamos, e até escolhemos as companhias que temos na vida conforme esses nossos gostos. Por isso mesmo, todos necessitamos de viver pautados com uma única característica em mente: fazer o bem. Fazer o bem não importa quem, não importa como e a maneira que cada um de nós escolhe fazer esse bem. E aí começam as nossas complicações. Justamente porque, criaturas imperfeitas que somos, que trilhamos os nossos rumos, pautados naquilo que gostamos, às vezes nos esquecemos quais seriam os nossos deveres para com a vida. Porque todos temos os nossos valores. Alguns de nós amam dinheiro. Não que a gente odeie, não tem problema nenhum. Mas alguns de nós pautam a sua vida com o objetivo primordial de adquirir. Não importa o que se faça, o importante é ganhar dinheiro.
E às vezes escamoteamos aqueles deveres essenciais que seriam pautados no bem para adquiri-lo. Outros diriam: eu faço tudo porque eu quero ter alguém comigo. Não importa a maneira que eu queira tê-lo. Às vezes eu posso subjugar. Às vezes eu posso tê-lo dentro de casa, com muitos ciúmes. E a pessoa como essa logo diz: não é ciúmes, é zelo, porque quem ama cuida. E a gente vai começando a transformar essas coisas que falamos à medida do que sentimos, tentando adaptar a nossa forma de pensar na forma de se viver, sem observar que toda criatura que busca um sentido existencial um pouco mais profundo, que busca obter um pouco mais da perfeição relativa, conhecida como a perfeição dos anjos, já que todos caminhamos da primitividade para a angelitude, deixamos de observar o nosso interior e reconhecer quais são as nossas mazelas. E a doutrina espírita, justamente nesse momento, nos é um tesouro, porque nos ajuda a observar o que cada um de nós é em essência. Quantos de nós, na sua religiosidade secular, achava que o mais importante é frequentar semanalmente um templo religioso, uma igreja, um centro espírita, um templo budista? Vá para onde quiser, sem se esforçar, sem colocar a participação da amorosidade no seu interior, sem colocar um pouco do que cada um de nós deve de colocar, de Cristo no seu comportamento, achávamos incorretamente que estávamos salvos, sem saber que cada um se salva a si próprio com seus esforços, com a superação das suas dificuldades, com a superação das suas mazelas. E nesse momento, talvez até a doutrina espírita nos dê um certo medo, um certo receio, porque talvez seja a única doutrina contida no universo religioso que nos dá uma liberdade de escolha para onde cada um de nós quer ir. Se nós queremos fazer o errado, a gente faz, mas cada um torna-se escravo daquilo que fez, justamente pelas consequências das decisões mal tomadas. E essa é a nossa vida. E poderíamos dizer até na fala de Emmanuel, que diz que as criaturas humanas são subdivididas em dois grupos essenciais: aquelas criaturas conhecidas como primitivas e as criaturas conhecidas como conscientes. E cada um de nós, nesse momento de avaliação, talvez observará quais características nos prendem à primitividade e nos impedem ainda de alcançar um nível consciencial de entendimento de como é se bem viver. Criaturas primitivas são aquelas conhecidas do seu ponto de vista de afetividade, de relacionamento para com outras pessoas. Ao observar e quererem se relacionar intimamente com alguém, escolhem a pessoa pela estética, pelo corpo, pela casca. Mas também criaturas primitivas são aquelas que têm uma certa rotatividade alta com seus relacionamentos. E criaturas primitivas também não interessam-se muito pela espiritualidade na sua própria vida. E por isso mesmo tomam as escolhas e as decisões das suas próprias vidas conforme seus gostos. Mas aquelas criaturas conhecidas como criaturas de consciência são aquelas que observam no seu relacionamento, como escolha primordial para com alguém, a escolha de caráter e não de físico. Mas também poderíamos dizer que essas pessoas, via de regra, salvaguardadas suas exceções, aquelas que escolhem e também possuem uma certa rotatividade baixa de relacionamento, estabelecendo processo de continuidade longa. Mas não significa que toda pessoa que vive muito junto estabelece um processo só de amorosidade. Mas também são criaturas que estabelecem como sua principal característica uma espiritualização, uma necessidade de aprendizado espiritual para a sua própria vida. E nesses dois extremos estamos todos nós. Um bando de criaturas, um exército querendo tirar o pé de um lugar para colocar em outro. E alguns de nós poderá se reconhecer, e por favor, ninguém aí diga bingo, como criatura primitiva, mas todos temos algum pé
em uma ou outra característica, senão em várias. E nós estamos tentando, por meio desse conhecimento, por meio dessa vontade de mudança, quem sabe, algum dia, sabe-se quando, mudar um pouco. Estabelecer um processo de mudança na nossa vida é difícil demais, porque nós esquecemos-nos quando a gente consegue superar uma má inclinação na nossa vida. E para que a gente não fique apenas num nível filosófico de entendimento do significado das coisas, exemplo prático sempre é muito bom. E falarei sobre alguns exemplos aqui para que a gente possa observar que a nossa vida às vezes encaixa ou se desencaixa de algumas coisas. E eu tenho uma amiga que é fenomenal. Essa amiga, ela já teve algumas conversas comigo sobre questão de afetividade, e ela logo um dia me disse: olha, eu sei que não é o mais importante a gente escolher alguém pela casca, porque eu sei que é complicadíssimo. Mas como eu sou ainda evoluída, ela sabe que eu sou espírita, eu já logo olho, eu quero assim pelo menos um bonitinho, mais ou menos bonitinho, porque também é de ferro. Eu falei, tá certo, não tem problema nenhum. E ela colocava como objetivo primordial arrumar o seu benê, como pré-requisito inicial, ser bonitinho. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. E um dia o tempo vai, né? A gente é espírita, vai rodando para muito lugar. E de repente um dia a gente se cruza de novo. E encontrei ela com o benê um dia. E ela, olha, você lembra que eu falei para você? O que você achou? Depois do papo, né? E eu até achei que realmente o benê era bem bonitinho, bem apessoado, falava bem, estava muito bem vestido, tal. Até achei que era boa pinta. Falei, legal, tomara que dê certo. A gente sempre faz votos de que a coisa vá para frente. E tudo certo, desejei que fosse tudo legal na vida deles, e o tempo foi. Depois a gente voltou como um ioiô, que é normal entre as criaturas. Nos encontramos novamente. Nesse novo encontro, ela já estava sem o benê. E eu percebi um certo amargor. Mas a gente sempre pergunta se está tudo bem, mesmo que a resposta não seja um tanto quanto positiva. E ela logo disse, não está tudo bem. E eu mentalmente já sei por quê. E logo ela falou, sabe aquele fulano de tal? Me largou. Você não acredita, a partir do momento em que ele falou que não me quer mais, eu passei a odiá-lo. Porque para mim é assim, ou eu amo ou eu odeio. Eu falei, ai meu Deus, deixa eu ser amigo dela então, pelo menos. Daqui para frente, pelo menos ela gosta de mim. E ela falou que a vida dela estava muito ruim, e ela saiu logo murmurando. Eu comecei a falar das características positivas, porque a vida é assim, que tinha pelo menos 4 bilhões de homens na vida, espalhados por aí, não era possível que um não fosse um bonitinho e de repente um novo benê. Mas ela não gostou muito do papo porque ela queria ficar rendendo aquela conversa da reclamação. Vocês conhecem pessoa que reclama? Tá aí? Se tiver, olha para mim duro aqui que a gente não se pega. E ela gostava de reclamar, e eu tentei dar uma cortada para que ela não rendesse muito, e ela logo foi reclamar para outro. Eu falei, tudo bem, nossa vida vai assim. Mas ela voltou, esqueci de falar uma coisa. Eu falei, o que é? E ela disse, você não imagina, para mim as coisas são assim. Eu acho que Deus não gosta de mim. Além dele ter me largado, sabe o que aconteceu para mim nessa semana? A minha vizinha veio e me chamou. Falou assim para mim, venha conhecer minha filha. Ela comprou um vestido de noiva lindo. Um vestido de noiva e ela vai se casar. Encontrou um homem educado, lindo, abre a porta do carro, faz de tudo. E até chega e gosta da sogra. Eu falei, nossa, até eu quero aprender, né? Eu que ainda não estou evoluído. E assim ela falou, eu vou ver, vou ter que ver. Foi lá na casa da vizinha, porque mora em prédio. Chegou na vizinha e logo esperou a menina mostrar o seu vestido. Ao mostrar o seu vestido, seu sorriso magnânimo, porque estava talvez no dia mais feliz da sua vida, porque para ela casar era um sonho. Ela logo disse, essa minha amiga, você não imagina o que te espera no futuro. E ela disse, por quê? Homem nenhum presta, você vai ser aí infeliz, pior que eu.
Eu falei, Jesus, né? Uma amiga dessa, para que uma inimiga? Mas eu não dei continuidade na conversa. E a gente não se dá conta de que às vezes a gente coloca a semelhança dessa minha amiga, tudo aquilo que a gente tem de ruim para fora, espalhando muitas das vezes essa energia da afetividade que carregamos, se não na autodestruição, às vezes espalhando um pouco de infelicidade na vida alheia. Espalha para todo mundo. E a gente não se dá conta de que a nossa vida é mais ou menos assim. E nesse tipo de comportamento doentio, tóxico e complicado da afetividade, nós vamos cometendo os nossos delitos para com as outras pessoas, sem nos darmos conta muitas das vezes, de uma maneira inconsciente, sem perceber que a gente se torna uma pessoa muito complicada. Só que se fizermos uma análise comparativa, quando cada um de nós comete um delito na vida material, nós vamos encarcerados. Se o delito for um delito grave, a gente vai preso e fica preso um tempinho, até ter vista o cumprimento da pena. Mas se fizermos uma analogia para como cada um de nós se comporta do ponto de vista da afetividade, todos também estabelecemos processos delituosos na nossa vida. Porque nós somos espíritas, sabemos que um dos pilares do espiritismo é a lei da reencarnação, e por isso mesmo uma lei que para nós é muito fácil de se identificar, que nós somos seres que estamos numa vida, que colhemos aquilo que plantamos, que não foi nessa vida, talvez tenha sido em outra, mas que também colheremos no futuro aquilo que fizermos de cada um de nós na vida atual. E por isso mesmo nós identificamos algumas destas celas, algumas destas prisões muito claras na vida de muita gente. E algumas prisões na nossa vida são de ordem física. Querem saber como funciona? Vocês imaginem a pessoa mais feia que dói, que vocês já viram na vida. Lembrou dessa pessoa? Multiplica por 10, é um amigo meu que eu tenho. Eu também falei, coitado. E esse amigo meu, ele é um dos encarcerados da vida que a gente conhece. Só que é uma pessoa assim de um bom humor, muito característico também. Ele não é ranzinza com a sua própria feiura. Ele até como um desses encarcerados com a feiura, sabe que nesse momento há uma dificuldade tremenda de relacionamento dele para com as namoradinhas, para com os seus interesses. Porque ele precisa de mostrar muito além do seu próprio exterior, da sua casca. Porque essa complicação lhe inibe, muitas das vezes, de ter um relacionamento que ele deseja. E ele sempre fala, eu sou louco para ter um relacionamento. E ele até agora não conseguiu. E ele é muito bem-humorado, e bem-humorado junto na nossa amizade, nós rimos de nós mesmos, sem problema algum. E ele diz, olha Rogério, sabe o que é? Falaram para mim que amor comigo não tem chance, não tem vez. E eu falei para ele, mas que é isso? Que besteira. Todos temos a nossa tampa da panela perdida em algum lugar, mesmo que seja difícil de achar. E ele diz, eu acho que a minha tampa da panela não existe. A minha questão é outra. Já me falaram que para mim, eu só arrumo a minha tampa da panela se for pagamento de promessa. Então, e ele é espírita, né? E ele falou assim, então eu estou vendo se eu de repente arrumo uma viagem para ir lá para Aparecida, para ver se aparecem umas pagadoras de promessa para ficar comigo. E a gente ri, dá uma risada, mas tem um certo comportamento assim brincalhão e torna a situação até um pouco mais leve. Mas é um tipo de cela contida no delito, muitas das vezes através da aparência. Quantos de nós, numa vivência através da arte da sedução, com sua estética linda, aproveita-se? Exemplo prático, uma mulher que se utilize muito bem da sua beleza estética para adquirir poder, para influenciar decisões políticas, de dinheiro, seja como for. A vida passa, tá tudo certo. Aí no momento a gente renasce, sabe-se lá por quê? Num país de religião islâmica,
árabe, em que todos nós precisaríamos, se estivéssemos na pele de uma pessoa como essa, utilizar uma burca da cabeça aos pés, para viver todos os dias, e para sair, colocar o pé fora de casa, somente com a companhia de um parente, de um pai, de um tio, sabe-se lá quem. E a gente precisa viver esse tipo de situação. E observamos que a reencarnação vai ajustando o nosso tipo de comportamento conforme o nosso tipo de delito. Só que alguns de nós olham para a vida atual e falam: meu Deus, eu já estou achando mais ou menos onde que eu estou me encaixando. Cada um fazendo a sua avaliação. E esta é uma prisão de condizente com um delito físico. Mas poderíamos dizer até que existe outro tipo. Aqueles que são os delitos psicológicos, pessoas que são lindas na estética, mas começa a falar, é nervosa, uma pessoa agitada, depressiva, complicada, e não para uma ali, porque não aguenta. É muito difícil lidar, ter paciência, porque nós não adquirimos a maturidade emocional para lidar nem conosco mesmo. Como é que cada um de nós lidaria com o próximo? E às vezes a gente vai vivendo a vida, empurrando com a barriga, brigando com todo mundo, e vai levando. Porque a vida sempre foi difícil, porque ninguém nunca nos ensinou, e a gente coloca essa justificativa para continuar exatamente do jeito que era, como sempre, naquela síndrome de Gabriela. Eu sou assim porque eu me criei assim, porque eu vou ser assim, porque eu vou morrer assim. Difícil demais. Sem sabermos que todos, como espíritos imortais, que vivenciamos a nossa vida infinitamente, todas as vidas tentando aprender alguma coisa e ser melhor, a gente coloca a mão na consciência para observar em que quadra cada um de nós está. Mas a gente fica muito triste com o fato de a vida ser do jeito que é. E às vezes nasce feio que dói. E nasce feio que dói, mas revoltado. Feio que dói, mas não quer ser feio. É claro que ninguém quer ser feio por gosto. Falar, ai meu Deus, eu estou pagando, eu estou bem. Mas às vezes a gente fala, eu vou sair desta cadeia e eu vou estourar essas grades, porque o que eu quero. E aí a gente vende tudo, vende herança, vende casa, vende carro e vai para o médico fazer uma recalchutagem geral, para tentar ser minimamente bonito, esteticamente, para fazer exatamente aquilo que não devia, que muitas vezes a vida nos coloca em situações para que a gente vivencie com alegria uma situação que às vezes a gente não gosta. Mas também poderíamos dizer que muitos de nós colocam como objetivo principal da sua vida o dinheiro e o resto não interessa. Ah, eu quero dinheiro, você se esforça, entra num emprego, pode ser público ou privado, esforça-se e vai em torno do seu objetivo primordial, dinheiro, e vai cair justamente no departamento de licitações. E não interessa se tem corrupção ou não. A gente coloca a mão no bolso e o resto que se dane. Porque a gente faz aquilo que a gente quer fazer e que a vida nos colocou às vezes numa situação mais difícil, que necessitamos de suar todos os dias para adquirir o pão digno. E a gente fala, esse eu não quero, eu quero é o ouro. E a gente vai se dando conta de que cada um de nós comporta-se da maneira que acha que deve ser. Por isso nós colocamos de lado esses deveres que falam na nossa alma, que são os deveres relacionados a uma vida de bem. E todos fazemos essa avaliação íntima na compreensão do que é a afetividade para todos nós. Porque as nossas relações, elas se estabelecem à medida que nós vemos a qualidade de relação que temos para com as outras criaturas. E como é difícil nós observarmos que as criaturas difíceis que fazem parte da nossa vida são parte primordial do entendimento que cada um de nós tem de si. Ai, poxa vida, a gente vem para o centro espírita, aquela vontade de encontrar uma saída para tudo. E pensando, quem devia estar ouvindo isso aí era aquela pessoa que está lá dentro de casa, conhecida como Mo ou Benê. E a gente fica pensando, era ele que era para estar aqui. Aquele obsessor que nasceu na terra só para me espezinhar. Aqui eu sei que não tem. Tranquilo, mas a gente fala que Piracicaba, porque eu vim de lá. Lá tem bastante.
E nós vamos observando o nível de relação que a gente tem com pessoas exatamente como essas. E sabe que eu tenho uma outra amiga que também está numa procura interna para encontrar a sua tampa da panela? Porque todas as vezes ela fala para mim, abrindo um pouco o coração espírita também. E eu fico pensando, como espírita tem problema, hein? E veio falar comigo um dia, toda chorosa. E essa amiga falou para mim assim, olha, eu estou quase desistindo de arrumar uma pessoa para ficar comigo, porque não tem alguém que satisfaça. Eu falei, não, eu conheci a peça, né? Eu falei, Jesus, será que não? Mas tudo bem. Ela falou, é muito pedir, eu quero uma família perfeita. Uma família em que os filhos vão e estudem, que sejam todos obedientes, que não dê problema dentro de casa, que eu não seja chamada na escola. Ela começou já a falar a família inteira. Eu falei, Jesus, já começou a selecionar, eu não conhecia nenhuma. Ela falou, eu quero aqueles filhos que não aprontam nada. Mas não só isso, eu quero um marido, sabe aquele marido que traz todos os dias o café da manhã na cama? Eu já comecei a achar, meu Deus, todos os dias mesmo. Até domingo, mas não só, aquele marido que começa a jogar as pétalas quando a gente sai da cama até o banheiro para escovar os dentes. Falei, Jesus Cristo, quem será o cristão que vai fazer isso? Eu até pensei, talvez está no mundo errado esse anjo, né? Caiu e era para estar em outro lugar, um pouco mais aperfeiçoado, porque eu fiquei até com dó de nós, coitados. Nós não somos tão príncipes, né? A gente é mais sapo do que príncipe. E ela querendo arrumar um danado desse. E falando ainda, e espírita? Eu tentei pensar, né, com os amigos. Nenhum atendia o pré-requisito. Falei, não dá nem para indicar. É a nossa vida. Mas ela queria isso. Mas como nós somos engraçados, né? Porque eu também perguntei uma coisa que deixou ela um pouco desconcertada. Eu falei assim, e você acha que você já está merecendo? E é uma questão muito íntima até para nós. Porque nós temos assim um desejo interno de ter pessoas assim maravilhosas conosco o resto da vida. Em que a gente não precisa falar nada, a pessoa no nosso olhar sabe nos adivinhar, sabe o que o nosso coração está precisando. Só que a gente, muitas das vezes, escolhe ser uma pessoa reclamadora, uma pessoa difícil, uma pessoa complicadíssima, sem saber que para colher um fruto como esse é necessário plantio, é necessário merecimento. Por isso a gente vive infeliz, ansioso, depressivo. Complicadíssimo ser assim. E reconhecer isso talvez seja o segredo primordial da nossa vida. Porque quando a gente se dá conta de que a vida funciona dessa maneira, a gente começa a plantar. Começa a ser mais gentil com a pessoa que está dentro de casa. Começa a ser gentil também com as pessoas que encontramos na vida, no trabalho, no centro espírita. Começamos a compreender o valor de um bom dia, de um sorriso, de um abraço. A necessidade que todos temos de afetividade, de relação para com as outras pessoas, sem necessariamente relação física. Porque alguns de nós podem até utilizar isso como desculpa. Então eu vou distribuir abraço para aquela pessoa. E às vezes não é isso. É justamente a paciência, o sorriso para aquela pessoa difícil, que ninguém quer dar, porque a pessoa é complicada. E aí a gente começa a entender o significado de se regar um solo árido. E nós compreendemos que falas de Jesus como aquela em que falas do Evangelho acerca de Jesus como aquela que foi proferida no seu nascimento. Glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens de boa vontade. Quantos de nós não esquece a boa vontade de se viver bem na sua própria vida? De colocar um pouco mais dessa amorosidade através das relações afetivas que tem. Boa vontade. Mas boa vontade hoje, boa vontade amanhã é difícil. Mas é a nossa vida. É o convite da alegria que todos temos de cultivar aquilo que falamos.
Vinde aquelas pessoas que querem cultivar e fazer o cultivo da seara do Senhor. E a gente começa a traduzir o Evangelho e colocar de uma maneira prática aquilo que todos nós viemos aqui fazer. Servir. Servir por meio da sua amorosidade, da sua alegria, da sua gentileza. E parece que nós não estamos falando nem de religião. Porque alguns de nós acham ainda que religião é ficar descrevendo fatores históricos contidos lá numa história toda remota que não tem nada a ver com a vida que a gente tem hoje. Que é um engano de compreensão. E quando a gente começa a estabelecer essa gentileza interna no nosso coração por meio da afetividade, a gente se dá conta de que a vida nossa muda. Não muda da noite para o dia, mas muda de perspectiva. Porque a gente fala, nossa, minha vida é daqui para baixo. Mas quando nos damos conta de que se a gente colocar um pouquinho mais de esforço, a nossa vida muda daqui para cima. E um dia, quem sabe, a gente encontra uma pessoa que encaixa completamente bem nos nossos anseios psicológicos, nos nossos anseios afetivos e até da nossa forma de ser e de viver. Mas é necessário merecer. E claro, para que a gente também leve para casa uma historiazinha bacana, porque a gente vai falando aqui, o relógio vai embora. Eu tenho uma historiazinha muito bacana de uma pessoa também que eu conheci. Uma senhora espírita. E essa senhora espírita tinha um marido daqueles turrão, complicado, teimoso. Vou perguntar também aqui, vocês conhecem gente assim? Ai meu Deus, essa história está um pouco mais próxima, né? Gente difícil. Casada, mas casada assim, bodas de diamante. Tava um tempasso junto. Então sabia dos defeitos assim de cor e salteado. E ele morreu primeiro. Quando ele morreu, ela falou, ai, graças a Deus, desse eu já me vi livre. Na próxima, só galã de novela. Porque aquilo era difícil. E ele tinha uns certos problemas de estética que ela também não gostava muito. Mas era coisa da época. E ela, como boa espírita, começou já a conversar um pouquinho com o seu anjo da guarda. Trocar uma ideia com ele, deixar o terreno preparado para quando ela fosse, já está meio no jeito. E ela falava, ai meu anjo da guarda, nas suas orações, todos os dias à noite. Eu quero falar com você de coração aberto. Você sabe, né? Aquele que já foi, nevermore, nunca mais. Mas já vá preparando o terreno aí que eu quero um daqueles. Galã de novela. Ok, dormia, fazia sua oração e tudo certo. Foi se repetindo durante muito tempo isso. E não é que um dia ela também morreu? Morreu, reconheceu-se no plano espiritual, consciente, deixou aquele corpinho já que estava um pouquinho gasto para trás, ela já tinha uma certa idade, o marido já tinha morrido há uma década, e era muito feliz, pronta para a próxima. Sabia que as relações são assim, a afetividade é sempre distribuída entre as criaturas, porque o que interessa é a fraternidade. E ela chegou lá e logo encontrou e reconheceu o seu anjo da guarda. Olha, que felicidade encontrá-lo aqui. Já sei que você é meu anjo da guarda, não é? Ele disse, você reconheceu bem. Você sabe que nós temos um papo aí que ainda está pendente, né? Sei muito bem e até preparei uma coisinha para você. Deixei aqui mais ou menos no jeito para que você possa seguir para a sua próxima programação de vida e vivenciar tudo aquilo que você merece. Ah, é? É. Eu sei que você está querendo encontrar a sua tampa da panela, seu mo ou seu benê, não é? É, esse mesmo. Ela abriu um sorriso, falando bonito, falou, vou impressionar, porque se ele vai me ajudar a escolher, que a escolha seja boa. E logo falou assim, olha só, e aí, quem vai ser? Você vai ter oportunidade, ele respondeu, de escolher com quem você quer ficar. Está vendo aquele prédio ali? Um prédio de 10 andares. Nesse prédio de 10 andares, eu fiz uma seleção de possíveis eleitos na sua vida, que vão ser colocados, e já estão lá, em cada pavimento. Cada pavimento tem uma coleção desses pretendentes, e você pode ir de pavimento em pavimento, observando qual você gostaria de ficar. Só que é o seguinte,
Veja direitinho, só tem uma regra. Você, se escolher ir para o próximo pavimento, por exemplo, do primeiro para o segundo, não vai poder voltar. Esta é a única regra universal que Deus estabeleceu para o seu pedido. Você topa, quer? Opa, quero. Chegou lá no primeiro pavimento, falou, vamos começar então? Vamos. Você vai dar uma olhada na seleção, e se algum interessar, você pode escolher e vocês voltam para a terra e vivem. Ok? Ok. Abriu lá o primeiro pavimento. Ela falou, meu Deus, olha, valeu a pena ser espírita. Um monte de homem bonito, que ela não sabia qual que era o melhor ali na estética para ela poder gostar. Tudo atendia o que ela gostava num homem bonito. Ela falou, agora vai, que maravilha. Mas ela pensou, poxa, mas são todos bonitos. Mas será que só bonito? Vai que vem um xaropão aí pra mim, e eu não vou querer, só porque é bonito fica feio depois. E ela falou pro seu anjo da guarda, eu vou querer subir pro segundo. Ela falou, se der ruim, tem pelo menos mais 9 aí pra frente. Alguma coisa vai interessar. Falou por meio da estatística, falou, opa, vai pro segundo? Vou. Lembre-se, não pode voltar pro primeiro. Abriu o segundo. Nossa, outra seleção de homem, um mais bonito que o outro. Mas além de bonito, todos eram gentis. Acabou de abrir a porta, eles disseram, olá. O coração dela, assim, parece que parou na hora, né? É um coração espiritual, assim, que ela falou. Ai, meu Deus, ela se sentiu importante, porque eram vários, gentis e bonitos. Ela falou, meu Deus, eu acho que Deus ouviu minhas preces. Mas sabe que deu um comichão. E ela falou, poxa, tem mais 8. Eu acho que eu vou subir mais um, que vai te dar uma sorte. E eu vejo se a coisa melhora. Eu quero subir mais um, ela disse. Quer subir? O anjo da guarda. Quero. Lembre-se, não pode voltar. Tá bom. Subiu mais um. O elevador fechou, subiu, parou no terceiro andar. Terceiro andar, todos homens bonitos, gentis, falaram olá da mesma maneira, com a sua voz toda bonita. E também tinha uma outra característica, eles também lavavam louça. Ela falou, ai meu Deus, porque nessa vida aqui ela foi obrigada a lavar louça todos os dias do seu relacionamento. E ela disse, nessa próxima, graças a Deus, não vou lavar. E ela falou, nossa, será que tá bom o negócio? Mas tem mais 7. Vai pro próximo? Vou pro próximo. O negócio tá ficando bom, agora que ficou bom é que eu quero ir mesmo. Fechou o terceiro, foi pro quarto. Abriu aquele mundaréu de homem bonito, gentil, todos falaram olá, lavam louça e ainda passam roupa. Ai meu Deus, ela falou, olha, sabe que esse negócio de espiritismo tá dando certo, viu? Esse negócio de merecimento, de ter sofrido bastante, com aquele lá, com o meu bem antigo, eu acho que compensou, porque esse negócio de paraíso tá chegando para mim. É hoje. Mas ela viu que tinha 6 ainda para cima. Ai meu Deus, eu vou subir mais um, porque o negócio está ficando tão bom, cada vez melhor, que até eu estou querendo morrer aqui agora. Aí ela falou, vou subir mais um. Subiu, abriu. Já deixou de ser bonito os homens, já passaram para lindos. Os homens todos lindos, educados, passam roupa, lavam louça e ainda fazem massagem nos pés. Nossa, eu que estou contando a história aqui, eu já estou com vontade de nascer mulher na próxima. Só para isso. Mas ela falou, mas meu Deus, eu sei que ela foi de um atrás do outro e chegou lá no nono andar, porque ela começou a ficar espicaçada, ela não se aguentava de tanta felicidade, falou, agora eu vou receber uma pessoa que para mim é a pessoa perfeita. Chegou no nono, eram lindos, lavavam roupa, lavavam louça, gostavam de criança, eram gentis, faziam massagem na perna, passeavam com o cachorro, fazia compra no shopping e carregava ainda as malas, as sacolas, e ainda era espírita.
E ela falou, meu Deus, é agora que eu vou parar. Não dá. Para mim já cheguei na perfeição. E ela olhou e não sabia quem escolher. Mas no seu interior ela falou, não posso parar, eu já cheguei no 9º, no 10º. E o 10º é o 10º que vai fazer a minha vida feliz. Eu que vivi tanta pedrada durante meus relacionamentos, a afetividade com aquela pessoa, agora eu vou. E ela disse, eu vou para o 10º. O anjo da guarda, tem certeza? Tenho certeza. Lembre-se, não pode voltar. Mas eu nem quero voltar. O negócio está só melhorando. Ela falou, seja então feita a sua vontade. Na próxima você vai encontrar e vai ter que escolher quem está lá. Ok? Ok. Ela com o coração cheio de vontade de receber aquele príncipe, aquele Adonis, aquela estátua, falou, meu Deus, eu vou viver tudo que eu não vivi nessa vida. Porque ela reclamava, tinha uma certa mágoa. Falou, eu vou subir. Ela fechou os olhos e já começou a fazer uma oração. Fechou no 9º e começou a subir o elevador. A hora que parou no 10º, ela de olhos fechados começou a abrir aquela porta. A porta abrindo, os raios luminosos praticamente a cegaram. Ela não conseguiu abrir direito os olhos. Logo que o olho começou a se acostumar, ela viu na sua frente, sentado numa cadeira, o marido. É claro, né, que... E a nossa vida é mais ou menos assim, né? Porque a gente deseja, mas a divindade nos oferece aquilo que a gente precisa. E se você tiver com um pouco de ganância dentro do peito, por favor, se morrer, pare lá no meio do caminho, fale tudo certo. Não preciso, 10º, tá tranquilo, né? Só passar uma roupa, uma louça já tá bem. A nossa vida é assim. Fazer uma comida também. Ajuda. E nós somos assim nos nossos relacionamentos afetivos. Nós esperamos o máximo do retorno possível que a gente possa ter, sem compreender as necessidades que cada um de nós tem na área da afetividade. Porque todos somos bagunçados, todos estamos presos em algumas células relacionadas a algum delito que a gente cometeu na área da afetividade. E na verdade essa célula só abre por dentro. E a chave cada um de nós tem a possibilidade de encontrar na bagunça que carrega dentro de si. Assim, meus amigos, eu faço votos de que cada um de nós, com exemplos como esse, possa observar a sua vida, avaliar as coisas que às vezes estão fora do lugar, que estão difíceis de se organizar, que estão complicadas na área da afetividade, para que a gente possa viver mais feliz. Porque compreender na essência aquilo que nos acontece e bem dizer, sem um sentimento de revolta, com um sentimento de aceitação, compreendendo que Deus coloca na nossa vida exatamente aquilo de que a gente necessita, é o desafio existencial de todos nós. E quando a gente tem um bate-papo com pessoas boas e legais, a hora corre que a gente nem vê. E por isso mesmo, talvez o mais importante seja trazer aquela palavra que foi o início da nossa conversa, a gratidão. A gratidão pelos senhores que estiveram pensando na sua vida, nas dificuldades pelas quais passam e passamos todos nós, mas também, quem sabe, concluindo que vale a pena se esforçar um pouco mais para um futuro melhor e mais esperançoso, com alegria, com vontade, com otimismo, porque a doutrina espírita é essa doutrina que nos elucida as dificuldades que todos trazemos na vida que levamos. E se está difícil para você, está dolorido, para mim também. Mas o gostoso é reconhecermos-nos todos como os filhos de Deus, que carregam dentro do peito essa cota de felicidade da assinatura de Deus, tendo uma postura positiva para as dificuldades da vida, e quem sabe até um tiquinho de alegria, para viver uma vida
melhor. Assim, meus amigos, eu agradeço a Deus a oportunidade que tivemos aqui para pensar e refletir sobre o que cada um de nós é e vive. Mas também agradecer a Jesus e rogar, quem sabe, para que oportunidades como essa se repitam infinitamente na nossa vida. Não necessariamente comigo, mas assuntos que nos levem a viajar, a pensar, a refletir e quem sabe até escolher um dia falar e mudar. Assim, meus amigos, deixe então por fim aquele abraço amigo de um amigo que por aí passeia, conversando e falando de Deus e quem sabe escolhendo trajetos na sua própria vida para tentar ser melhor. E que todos possamos ter assim então, no final de uma reflexão como essa, momentos de um pouco mais de alegria, um pouco menos de tensão. E também, quem sabe, que essa próxima semana seja muito proveitosa para a gente treinar a nossa afetividade para com as pessoas que nos são difíceis de aturar. Deixo assim o meu abraço, sincero amigo, querido. E quem sabe, numa próxima oportunidade, estejamos juntos aqui para pensar, refletir e quem sabe, se Deus quiser, mudar. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada.